KBN009, Luiz Henrique Cassis Fagundes. Eu queria que primeiro que você realmente dissesse teu nome, data do teu nascimento e onde e a cidade que você nasceu. Eu sou o Luiz Henrique Fagundes, de Brasília, e nasci em 28 de janeiro de 80. E você veio para São Paulo? Eu vim em 97, quando eu vim fazer faculdade aqui. Faculdade? Isso. O quê? De bacharelado em matemática, na USP. Matemática? Isso. Por que você escolheu matemática? Eu tinha 17 anos. Aliás, quando eu escolhi, eu tinha 16 anos. E não foi bem uma escolha, né? Eu tinha uma ideia do campo que eu queria trabalhar. E aí eu coloquei ali uma opção, aí tinha 4 opções e eu caí na 4ª opção, depois de passar 2 engenharias e a computação, né? Eu fui para matemática e gostei, fiquei lá bastante tempo, até que se estendeu bastante, que não terminei o curso, né? Você terminou? Não terminei. Eu comecei a trabalhar já em um ano e pouco depois, 1 ano e meio, e aí fui trabalhar, saí do Brasil, fui trabalhar em Portugal um tempo, e aí nisso eu larguei o curso de matemática. Você tinha noção de que área você queria trabalhar já? Quer dizer, eu achava que eu tinha, né, naquela época, isso há 10 anos atrás. Agora, hoje eu faço pedagogia, então não dá para me dizer muito a área que eu queria trabalhar. Eu continuo trabalhando nessa área com computação, né? Na época eu escolhi engenharia de computação, engenharia elétrica, ciências da computação e matemática. Eu falei, sobrou aqui a única coisa que nenhum outro interessa, matemática é legal, sempre gostei. Mas por que pedagogia agora? São muitas razões, assim. Uma delas, a melhor pro vídeo, eu acho, é que já que eu... Não, melhor pra você. Não, são muitas, né? Mas assim, uma razão interessante eu não queria fazer faculdade, pensava, preciso fazer faculdade, não, então vou estudar a educação em si como objeto. Outra razão é que o curso de matemática ele exige muita dedicação, e eu tô sempre em muitos projetos, os meus projetos, eu não quero ficar trabalhando durante 4 anos para chegar só numa coisa que tenha um status aqui, olha, você sabe isso, enquanto eu estou fazendo os projetos que dizem isso, né? Meu portfólio já diz isso, por que eu vou fazer isso na faculdade? E eu não conseguia, assim, tem que trabalhar muito, né? Estudar muito, se dedicar para matemática. Pedagogia não, eu vi que é um curso bem mais leve e muita gente trabalha também e tem bastante espaço para inovação. Eu já estava trabalhando com educação e internet nessa época, na Escola do Futuro da USP. E eu vi que assim, tinha um buraco enorme ali em educação e digital e tudo isso que para ser preenchido eu falei, tem tudo a favor, assim, esperança de me formar sem ter que trabalhar tanto, uma área que é interessante que eu já estava trabalhando e esse buraco grande para preencher que eu e outras pessoas na faculdade estamos preenchendo. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a tua primeira experiência com equipamento de informática. Qual foi a tua primeira experiência que você lembra de informática? Eu vou ter que fechar os olhos e fazer uma regressão à minha infância quando eu era bem pequenininho. Eu ganhei o meu primeiro computador com 6 anos e era um videogame, mas era um computador, você colocava um cartucho e era um videogame, então a primeira coisa eu estava jogando. Mas ele vinha com manual, e o manual era de programação, você ligava ele sem cartucho e você tinha uma coisa para programar. E aí, era um MSX, um Hotbit, aquele cinza. E aí nisso eu já estava copiando os primeiros programinhas ali, meu pai me mostrou alguma coisa, olha como desenhar um círculo. Você olha aqui nessa página, círculo. Eu sabia ler, então eu copiava aquilo lá e desenhava um círculo. E aí com 8 anos eu já fazia vários programinhas, um mínimo de interação, joguinhos e tal, mas sem nada gráfico, mas já brincava com o computador, programava e tudo. E você, depois, você começou com 6 anos, né? Aí você foi evoluindo, você ficou só em equipamentos de informática, só computadores ou... O que? Se eu fui para drogas mais pesadas? Outras tecnologias? Eu usei computador como, sei lá, acho que como todo moleque hoje usa, assim, né? Eu comecei a programar muito cedo, mas depois eu parei de programar, fiquei mais em um usuário normal. E até o 96, mais ou menos, eu voltei a programar umas coisinhas. Eu cheguei na faculdade e comecei a programar bastante.
E aí logo eu já fui para um estágio, esse na Escola do Futuro na USP, que eu comecei lá, trabalhei, voltei para lá mais tarde. E aí nisso eu já fui programar mercado e tal, foi aquela época das dot-coms, né? Então eu olhei faculdade de um lado e emprego e dinheiro do outro, eu falei, vou trabalhar que achei mais interessante. Por exemplo, como que você faz uma perspectiva do que você enxerga que seria... Você começou a mexer com informática muito cedo, aí você tinha uma perspectiva do papel dessa informática, né? Como é que você analisa essa perspectiva? Não sei se eu tinha uma perspectiva, né? Eu tava ali brincando no videogame e tal, sempre, mesmo programar, sempre foi uma coisa de diversão, assim. A primeira vez que eu fiz um programa, engraçado, a primeira vez, meu primeiro programa, que alguém me pagou para fazer esse programa, foi com 17 anos e até lá eu não tinha ideia de que isso era uma coisa para funcionar, para cumprir um papel. Eu tava me divertindo com os meus programas. Né? Assim, antes disso, o máximo que eu fiz de isso aqui tem que ser uma coisa útil, que eu pensei na utilidade do programa, já foi na faculdade, que foi alguma coisa foi um programinha para você colocar todas as suas músicas, você tem uma fita, e aí você tem um monte de música que você quer gravar na fita. Qual a melhor distribuição para você não deixar sobrando muito no lado A e depois não caber nenhuma música e tal? Então aí tinha vários, falava, essa aqui só vai sobrar 10 segundos. Mas foi com 17 anos que eu fiz um programa pensando na utilidade dele e não no meu prazer de fazer esse programa. São 10 anos de diferença, né? 10 anos atrás, é isso? Eu tô com 26, mais ou menos, né? 9 anos. Como você enxerga hoje que a gente tem a cultura digital, Linux? O que era você ver há 20 anos trabalhar com MSX, há 10 anos fazer seu programa para falar sobre como você otimizar o espaço, e hoje MP3. É difícil eu diferenciar. Sim, é óbvio que nos 20 anos, assim, que durante a minha vida a gente já teve uma evolução muito grande de tudo isso. Mas não dá para eu separar, quando eu comecei era assim, porque quando eu comecei eu não tinha toda uma visão crítica de mundo. Eu tava, né, não dava para avaliar, eu teria que olhar como era, mas dá pra gente pensar talvez um período menor, assim. É impressionante a internet, como hoje... Calma aí, deixa eu pensar como que é essa internet, isso tudo, para que eu mais uso, né? Uma coisa interessante, por exemplo, desenvolver software livre. Uma coisa que eu estava fazendo ali, quase na minha intimidade, fazendo os meus programas, eu trocava um disquete com um amigo e tal, e eu lembro esse movimento de trocar disquete, né? Quando tinha aí uns 14, 15 anos, era assim, alguém que tinha um jogo, e aí você ia lá e tal, e você entregava uma caixa de disquete para ele, e aí o cara no dia seguinte te entregava uma caixa de disquete, você instalava um joguinho, aí você dava pau, você tinha que perguntar pro seu amigo como é que era, e aí ele te dava o telefone de uma BBS, você ligava na BBS, procurava um fórum e tal, e até você tem a revista Playboy e você tinha o disquete que circulava também, o disquete daquela atriz e tal, da Globo e tudo mais, e que agora eu tô programando com pessoas, trabalho diariamente, assim, colegas de trabalho que eu não conheço presencialmente, que estão na Europa, que estão nas Ilhas Fiji, que estão nas Ilhas Canárias, que estão nos Estados Unidos, que estão no Canadá, e que a gente trabalha como se estivesse junto, né? Hoje, por exemplo, para esse evento aqui, a gente teve que publicar um site, Fronteiras Digitais, e eu pensei, nossa, a gente precisa publicar, tá atrasado, eu vou até o lugar para a gente trabalhar junto. Até eu pensei, não precisamos, a gente ficou falando com voz sobre IP, trabalhando junto, trabalhando no mesmo editor de texto, então era assim, eu tinha minha janela, o outro cara tinha dele, mas eu tinha acesso a dele, ele a minha, e a hora que a gente quisesse, a gente entrava no espaço de trabalho do outro, e a gente trabalhou assim, foram 6 horas direto, conversando, e aí se alguém cochichava no ouvido dele, ouvia o que as pessoas estavam falando também, e a gente conseguiu colaborar como se tivesse, não sei se teria sido mais eficiente, se a gente tivesse presencial ali. Pouca coisa. Você tem toda uma experiência com informática assim na tua vida. Mas o que te apaixona tanto na informática? É uma coisa da matemática, da lógica, da resolução de problemas, de você articular todas aquelas ideias ali e conectar todas as coisas para aquilo funcionar. É uma coisa prazerosa por si só, assim, igual
não sei, eu nunca encontrei uma pessoa, por mais que todas as pessoas, a grande maioria das pessoas não goste de matemática, eu não encontrei uma pessoa que quando entenda um problema novo, assim, de uma classe nova de problemas de lógica, que a pessoa pensa, e você dá uma dica e tal, e ela trabalha, e você fala, não vou te dar a resposta. E se ela descobre, todo mundo tem um prazer imenso nisso. Eu não encontrei uma pessoa que não aconteça. E é isso que eu acho, que é daí que vem o prazer de programar, de fazer os algoritmos, e não só do software também, de fuçar qualquer coisa, construir, é divertido, né? E como é que isso se relaciona também com a informática para as pessoas? Como que... Você tem o prazer de programar, né? E como é que são os usuários isso? Você pensa quando você programa para a informática, as pessoas que utilizam ele? Como é que essa função da informática para a vida das pessoas em geral? Das coisas que eu faço, várias vezes eu percebo, assim, como eu gasto bem mais tempo fazendo coisas que eu acho que é legal, porque pela maneira que eu tô fazendo, e você vê que não era bem isso que o cara do outro lado também tá querendo, né? Mas a gente tá fazendo software para todo mundo e para ninguém ao mesmo tempo, né? Tem algumas pessoas que precisam do software, mas algumas pessoas falam, o software é livre, eu tenho uma ideia, eu vou colocar lá, vou fazer, e outras pessoas vão usar, e isso é legal. Agora, para o usuário, isso que eu falei do problema matemático, do prazer de entender, acho que só acontece quando você tem uma compreensão daquilo lá, não quando você está simplesmente seguindo os passos de outra pessoa, né? Se eu falar para você, olha, vai conhecer o espaço aqui, né, na Bienal, que tá todo esse caldeirão cultural aqui, mas olha, tem essa setinha aqui e você tem que seguir essa setinha, e se você se interessar por uma coisa que a setinha não passou e você pisar fora sem tomar um choque, entendeu? Você não vai aprender, você não vai ter um prazer de aproveitar essa Bienal aqui. E eu acho que só usar o computador assim, como pegar um software e ir fazendo aquele passo a passo é legal, resolve o seu problema, pode ser útil, você pode, por exemplo, estar usando um software para fazer música, você não está tendo prazer em explorar o software, você está fazendo passo a passo, mas você está tendo prazer de gerar a sua própria música, então é um outro prazer, né? Mas o fato de você ir lá e conhecer o software, isso é difícil você ter no computador, né? Você usando um computador, você tem que mergulhar mesmo ali, né? Você tá andando ali nos computadores e de repente você fala, opa, peraí, aqui embaixo eu acho que tem alguma coisa. Você pega uma pá e cava e às vezes tem alguma coisa e você descobre que embaixo daquilo é um labirinto enorme de caminhos para se perder e voltar. E como é que você... Essa é a proposta um pouco do Cultura Digital no Cultura Viva? Essa descoberta? Como é que você acha que esse papel? É a proposta, né? Assim, a gente, no mundo da tecnologia, a gente tem hoje, que a maioria das pessoas está na posição de consumidor de tecnologia, que é isso, né? Você seguir o passo de como você deve usar e você não ter essa autonomia para mudar o seu caminho. E é a proposta que a gente tem mesmo, de falar, olha aqui, você cava mesmo e mergulha e entende. E aí depois quando você emergir, você vai entender como que você pode construir o seu próprio caminho a partir disso. Isso você só consegue se o software é livre, se a cultura é livre, se você pega a música de outra pessoa e fala, nossa, que legal essa composição, eu quero botar uma voz diferente, só se você pudesse, se isso for livre, se você tiver um software que você pode construir isso, é que você vai poder aproveitar. E essa é a proposta da cultura digital, sim, é que a gente se aproprie de tudo isso e dê os caminhos para você, do mapa, para você seguir os seus próprios caminhos e ensinar a fazer o próprio mapa, porque a gente também não mapeou tudo que existe por aí, é um universo sem fim, né? Legal. Agora eu queria fazer com você um pequeno exercício só da tua vida. Eu queria que você me contasse um dia na vida aqui do Luiz Henrique, tá? Desde que você acorda, o que você acorda, o que você faz, onde você tá, para onde você vai. Eu queria que você fizesse para mim um dia normal. Se houver um dia, assim. Nenhum dia é igual o seu dia. Eu queria que você contasse pra mim um dia tá. da vida. Eu posso, assim, é difícil eu falar um dia, porque se eu falar um dia dessa semana, ou esse mês, ou se eu falar do ano passado, não é bem diferente, cada época é uma época, né? Eu vou falar um dia desse último mês, um dia típico desse último mês, que a gente está trabalhando, não tem um escritório ainda, então as pessoas estão trabalhando na minha casa, muitas, eu estou trabalhando na minha casa pelo menos, então eu acordo, aí... Bem, depende, entre 8 e 10 horas, mas em geral eu vou sair da cama aí umas 9h30
E aí nisso a minha namorada já acordou, aí ela já ficou um pouquinho, já saiu, tal, se arrumou, voltou pra cama pra me dar tchau e aí foi embora porque ela entra às 10, né? Então, às vezes eu tento levantar com ela, mas para ler o jornal com calma e tudo mais, mas não é sempre assim. Às vezes eu consigo acordar uma hora mais cedo e gosto de acordar cedo, preparar um chimarrão, eu gosto de tomar um chimarrão de manhã também, ler o jornal, comer com calma. Mas principalmente, ultimamente eu tenho ido um pouco mais longe à noite, às vezes eu me empolgo com os meus próprios projetos, e aí eu vou até 3 da manhã e não dá, então tem que conseguir entrar numa rotina de dormir um pouco mais cedo. Mas então, ultimamente, tenho saído da cama às 10, aí já tem alguém em casa muitas vezes, né? Ou às vezes não, tomo café da manhã, dou uma olhada todas as manchetes da página principal do jornal, eu leio a Folha. E a página principal eu leio todas, me aprofundo em algumas matérias, eventualmente um artigo, uma leitura diagonal de um artigo, a capa do Dinheiro, os quadrinhos da Ilustrada, às vezes a capa da Ilustrada. E aí de vez em quando eu tô querendo me perder um pouco, vou pro Cotidiano também, que aí você uma leitura só para você ler ali o que está acontecendo sem se preocupar tanto. E aí eu vou pro computador, ligo o computador, coloco ele para ligar e vou fazer o chimarrão, né? Volto, ligo os e-mails. E-mails na hora, olho o que é de urgente e tal, aí já tento tirar o máximo que der da caixa postal, e aí vou começar a programar, começo a mandar mensagens, entro no IRC, já coloco todos os canais de comunicação e começo a programar. E aí, dentro do computador, eu fico aí até alguma hora eu vou parar para almoçar, às vezes tem comida em casa, às vezes não, porque a Detinha, ela vai a nossa diarista, vai quarta e sábado e faz comida, às vezes tem. Ultimamente, lá pelas 10h30 começa a chegar gente já a trabalhar na sala, e aí já, de vez em quando, a cada 1 hora eu paro para dar uma alongada e ir lá fazer uma social, conversar com o pessoal, voltar e continuar programando. E aí no computador eu me perco, vou embora, né? Quando chega aí umas 5h30, eu já começo a me preocupar em sair para ir nadar. A gente vai lá no Hospital das Clínicas, no clube lá, 1 hora por dia. E aí depois eu tenho que dar uma passadinha na aula de algum jeito. 3 vezes por semana eu tenho aula à noite. E aí com a natação fica complicado. Então eu vou para a faculdade, eu tenho que dar aquela passadinha nas aulas, né? Esse semestre eu tô com 3 matérias, uma é interessante, 2 nem tanto. Tem que fazer aquela socialzinha com os professores e tal. E agora é interessante também porque tem um ponto de cultura lá dentro da faculdade de educação. Então isso é sempre uma carteirada interessante para facilitar, não me dá tanto trabalho a faculdade, eu conseguir me formar, né? Esse tipo de coisa não pode divulgar para os professores lá antes de eu me formar, né? Senão... E aí eu volto para casa e aí a Carol, minha namorada, vai estar lá 50% das vezes. E esse é um dia típico de hoje, assim, um dia que eu tenho... Não é um dia típico, né? Ele é um dia típico que nenhum deles é assim. Né? Se eu for te falar, tem umas épocas reclusas, assim, que eu estou envolvido nos meus projetos também, não vai ser muito atípico se eu te falar que eu fico até às 6 da manhã e daqui a pouco acordo de mau humor no dia seguinte porque eu não dormi, mas eu estou programando e não consigo parar de programar. Tem épocas, de vez em quando, carnaval, ou que eu entro num projeto meu muito a fundo, que eu programo 30 horas direto e continuo programando dormindo e resolvi o problema quando eu acordei de manhã e é isso. Né? Então, um projeto que eu tenho no carnaval assim. E assim, nós fizemos uma retrospectiva do teu dia aí. A gente falou um pouquinho sobre memória, que é a tua memória de informática. Como que você enxerga aqui, por exemplo, tem o Museu da Pessoa? Como é que você enxerga a interface entre o histórico, cultura digital e o Museu da Pessoa? Projetos de memória. Eu não sei se eu conheço tanto do projeto de memória para dizer o que tem da cultura digital, mas a palavra memória e o Museu da Pessoa, né? E isso da gente ter a memória de cada um como sendo o que existe de artefato cultural mesmo, né? E assim, hoje se alguém morre, se essa pessoa tem registrado, isso é a história dela e a memória está lá, ou senão a gente perdeu um pouquinho dessa cultura toda ou não, ficou difundida também, né? Uma parte morreu, isso se dilui. E agora com a internet,
uma coisa interessante, esses dias a gente tem um wiki da pedagogia lá do Centro Acadêmico Professor Paulo Freire. E a gente perdeu o servidor, tinha 2 HDs, eles desincronizaram há 3 meses atrás, o principal quebrou há 3 semanas, e aí a gente perdeu 3 meses de edições. E aí a gente falou, putz, estamos ferrados e tal, e de repente a gente achou no cache do Google todas as páginas. Aí eu fiquei essas duas últimas noites de madrugada lá, fazendo robozinhos para entrar no Google, pegar a informação, achar qual que era o nosso conteúdo, colocar de novo no banco de dados para recuperar o que é a memória desses 3 meses dessa cultura digital do centro acadêmico lá da pedagogia, né? E isso só aconteceu porque essa informação era livre, o Google se deu o direito de colocar lá e armazenar. E a gente percebeu uma coisa que eu já tinha lido, que agora você não se apaga mais informação, né? A memória está aí, não dá mais para você apagar. E pelo fato de ser livre e desse potencial digital que a gente trabalha na cultura digital, a gente teve preservada a nossa memória. Então, esse é um exemplo de uma coisa que eu acho que tem a relação da cultura digital e da memória, porque a cultura é o resultado da memória coletiva de todo mundo, né? Cada um pela sua memória e memória de todo mundo, né? Então, eu acho que tem tudo a ver. Eu não sei, talvez seja cedo para alguém dizer, olha, é assim, 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 assim. A gente tem muitas ideias, vamos ver o que é que acontece, mas memória e cultura digital tem tudo a ver.